Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra de Deus, ou seja, sobre a Bíblia. Por que falar sobre a Bíblia? Irmãos, porque a Bíblia fala que vão aparecer vários falsos cristos e vários profetas para enganar as pessoas. E a Bíblia fala claramente. É só a gente vermos claramente dentro da Bíblia que tem esses versículos. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da Bíblia, pelo menos uns 3 versículos falando sobre a Bíblia, né? E alguns versículos que fala que não pode mudar nada da palavra de Deus, e alguns versículos sobre, né, os falsos cristos, falsos profetas. Ok? Vamos lá? O primeiro livro que a gente vamos ler está lá em João 5, versículo 39. João 5, versículo 39. João 5, 39, a Bíblia fala aqui: examinai as escrituras, porque julga-te nela a vida eterna, e são elas que testifica de mim. Ou seja, a Bíblia julga-se ter nela a vida eterna. E ela mesmo vai testificar a relação dela com Jesus. Ou seja, ela vai falar do próprio Jesus. Ela vai testificar as obras que Jesus fez aqui nessa terra. Ok? E não precisa de mais. Né? Ela já é o suficiente para todos nós. É um livro completo, totalmente completo, para nos guiar até Cristo. Fora dela é impossível a gente hoje chegarmos até Cristo. Então, quem não lê a Bíblia, aprenda a ler, aprenda a ter vontade de ler, aprenda ter tempo para ler, porque a sua salvação é preciosa e eu tenho certeza que você quer entrar no reino dos céus. Mas se você não ler a palavra de Deus, você vai ser uma presa muito fácil para o diabo enganar. Então eu não quero que os irmãos sejam enganados, porque vocês são preciosos. Vocês são importantes demais para Deus. E eu tenho certeza que vocês lutariam grandiosamente, né, com unhas e dentes, pela salvação de vocês. Eu tenho certeza que vocês lutariam por ela, né, porque vocês querem ela. Mas agora eu te pergunto, se você quer tanto a sua salvação, o que você está fazendo para cuidar dela? O que você está fazendo? Porque a Bíblia fala claramente que a quantidade de pessoas que vão se perder não é poucas, é muitas. E depois a gente podemos entrar nesses versículos para que você possa entender que o negócio é sério. Ok? Bom, a gente já vemos aqui que a Bíblia ela testifica ela mesma sobre a Cristo, né? Ela fala dela, é por ela mesma e tudo que nós precisamos está dentro dela. Não precisamos de outro livro, ok? O outro livro está lá em 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E a gente vamos para lá. E aqui fala exatamente assim: 2 Timóteo 3, versículo 16 ao 17. Aqui fala exatamente assim: toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para todas as obras de Deus. Entendeu? Então, a gente vemos aqui que nós não precisamos de um outro livro. A Bíblia já é o suficiente para a gente. Ela é nossa regra de fé. O outro versículo está lá em 2 Pedro. 2 Pedro 1, versículo 21. E está exatamente aqui assim. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Observa bem essas palavras. Eu gostaria que você fizesse um exame, corrigisse dentro da sua Bíblia esses mesmos versículos para que você possa ter a certeza do que eu estou falando aqui. E que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Irmãos, lembre-se, algumas pessoas entendem, como eu já vi hoje, né, uns irmãos falando, né, em um canal que eu tenho ali no TikTok,
falando que o diabo não vai enganar, não engana pessoas. Agora se para você analisar. O diabo não engana pessoas. Outras pessoas falam que o discípulo de Jesus era homoafetivo. Outros falam que Jesus nunca existiu e nunca vai existir. E isso veio da boca justamente de um judeu. Olha para você observar. Isso sai da boca de um judeu. É necessário que isso aconteça, porque eles mesmos ajudaram na morte do próprio Jesus, né? Não criam em Jesus. Até hoje é muito difícil, não todos, né? Não para não negligenciar, porque eu sei que tem judeu que são homens de Deus, né? São homens realmente positivos e creem piamente em Cristo, né? Mas tem uns que é difícil. Todo mundo sabe, quem conhece a Bíblia sabe que é muito difícil, né? Então, a Bíblia fala que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, para enganar as pessoas. A gente podemos ver esses versículos lá dentro de Mateus 24, versículo 5, versículo 10, versículo 11 e versículo 24. Nesses 4 versículos que eu falei aqui agora, de Mateus 24, a Bíblia fala que o diabo vai enganar as pessoas, muitas pessoas. Lá fala muitas pessoas. Vai enganar muitas. Ok? Então, o que é que eu hoje falo para os irmãos? Né? Que leiam a Bíblia. Porque quem não lê a Bíblia é uma presa, é uma pessoa muito fácil para ser enganada. Então, fique atento. Se você almeja estar com Cristo no céu, precisa ler, precisa entender de um jeito delicado, de um jeito sábio, para entender claramente o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, veja os dois lados, o lado da verdade e o lado da mentira. E pegue para você o lado da verdade. O lado da mentira, prepare-se para recusar. Quando aparecer perto de você, recuse as mentiras e agarre as verdades. Porque a verdade é justamente a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Tem um versículo lá na Bíblia, lá em João 8, versículo 32, que a Bíblia fala: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, conheça a verdade. Lembre-se que o diabo vai enganar muitas pessoas. Lembra disso, né? Outro versículo que eu gostaria de poder estar falando para os irmãos aqui, que a Bíblia fala claramente que assim como as profecias, ela não foi dada por vontade humana, né? Mas sim por homens, né? Guiado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos, principalmente da Igreja Católica, eles entendem e não falam da Igreja Católica prejudicando. Mas eu gostaria de poder falar para vocês o que eu tenho visto da boca de cada um. Eu acho que não é difícil a gente hoje em dia ver isso acontecer nas redes sociais, principalmente, né, do líder da Igreja Católica, o Papa e os cardeais, os bispos e papas e padres, né? A gente vemos algumas coisas ali que realmente não está de acordo com a palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês qual delas. A Bíblia fala que ninguém pode colocar ou pode tirar nada da palavra de Deus. Esse versículo está lá em Eclesiastes 3, versículo 14. A Bíblia fala ali que toda a palavra de Deus é eternamente eterna, né? Nós nem podemos acrescentar e nem podemos tirar, porque é útil, já é o suficiente para o ser humano. Os outros versículos estão lá em Apocalipse, né? Apocalipse 22, versículo 18 e versículo 19, aonde a Bíblia também fala a mesma coisa de Eclesiastes 3, 14, que fala que todos aqueles que tirar uma palavra da palavra, um só pontinho, né, da palavra de Deus, e colocar alguma outra, ou seja, tirar ou colocar, Deus também vai tirar a sua parte do livro da vida.
Então não pode tirar e nem colocar. Ou então Deus vai banir a gente do céu, porque não pode ser tirado. Fique atento a essas palavras, porque essas palavras é para edificação humana. Lembre-se de uma coisa, para que você possa hoje ter a oportunidade de entrar no reino do céu, você precisa fazer exame da própria Bíblia e ver se nela, né, e ver se nela tem a verdade que você tanto procura. A Bíblia está falando claramente que nela tem essa verdade. Então procure dentro dela, se você não sabe. Procure essas verdades, tenha tempo para ler a Bíblia, porque você vai encontrar essas verdades. Ok? Uma das coisas que eu gostaria de também falar para os irmãos é que falar sobre um pouco sobre a Igreja Católica, né? Lembrando sempre com todo respeito. A gente precisamos entender, irmãos, que a Igreja Católica, ela ensina as pessoas a adorarem santos. Eu vou mostrar para os irmãos aqui o porquê eu falo sobre a palavra de Deus e o carinho que eu tenho em falar para cada um dos irmãos. Primeiro, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Nós temos que adorar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Ok? Observe cada fala minha, para que você possa ver e eu entender se eu estou falando a mentira, ok? E assim você entenderá que aqui vocês não estão diante de uma pessoa falsa ou ignorante. Mas o meu trabalho aqui é anunciar o Evangelho de uma forma muito verdadeira para que você possa chegar no céu, ok? A Bíblia fala que nós temos que adorar o puro Deus, o puro Jesus e ao puro Espírito Santo. Assim a gente garante a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas não é só apenas adorar a Deus, Jesus e o Espírito Santo e já ir para o céu. Não vai não. Você precisa adorar eles três e depois tem algumas outras coisas que você precisa fazer também. Ou seja, não mentir, não roubar, não se prostituir, não cobiçar, não matar, não enganar as pessoas, não pegar emprestado e não pagar. O homem de Deus, ele precisa ser um homem puro, santo e correto diante da palavra de Deus. Se ele for essa pessoa enganadora, ele nunca vai chegar no céu. Você que estiver olhando, meu irmão, vendo esse vídeo e está acontecendo isso, então quer ir para o céu? Procure mudar hoje. Jesus está voltando. Você pode dizer, há muito tempo Jesus era para voltar e não voltou. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você hoje e não ter outra chance para você. Entendeu? Então, a vinda de Jesus está próxima de acordo, né, com as profecias. E quando a Bíblia fala que Jesus está próximo de vir, é porque é no tempo dele, não é no tempo nosso. O nosso tempo é longo, o de Deus é próximo. Quer ver uma coisa? A gente podemos ver a Bíblia falando que um dia para Deus um dia é como um ano. Ou então você pode transformar esse um ano em um dia em 1000 anos, né? Essa é a palavra de Deus, né? Lembre-se que isso são palavras proféticas, não são literais, ok? Então a gente precisamos entender hoje que o diabo, a função dele é enganar as pessoas e vai destruir muitas pessoas, porque as pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus. Lembre que o evangélico, o cristão que quer entrar na porta do céu, ele precisa ser correto, precisa ser verdadeiro, precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Ou então o diabo vai enganar muitos. E eu não quero que vocês sejam enganados, porque vocês são preciosos para Deus. O único presente mais precioso que Deus tem aqui nessa terra é pessoas. E a minha função aqui é levar pessoas aos céus, de acordo com a palavra de Deus. Ser honesto, ser verdadeiro e positivo em cada palavra que eu falar aqui, né? Ser essa pessoa verdadeira. A ponto de fazer com que essa pessoa chegue até Cristo. Sem nenhum tipo de tropeço e sem nenhum tipo de enrolação. É só você hoje ouvir essas palavras que você vai chegar lá. Ok? Fique atento, meus amados irmãos. Fique atento, porque a Bíblia fala e vai ter que ser cumprida. O que ela fala. Não brinque com a palavra de Deus. Deus te ama. E eu sei que você quer entrar no reino dos céus. Vou falar outra palavra de novo. Se você quer entrar no reino dos céus,
lute por ela. Lute por a sua salvação. Porque você não pode hoje em dia entrar num lugar se você não estiver lutando por ela. Ok? Vou falar uma outra colocação aqui. Vai dar tempo. Quando Deus mandou para Noé fazer aquela arca, ele falou porque o povo já era corrupto. Não observava a voz de Deus através de Adão. Através de Noé. Então ele mandou Noé fazer aquela arca e abrigar a família dele. E lembre-se que todas aquelas pessoas que foram banidas pelo dilúvio, Deus amava igual a gente aqui, ó. Deus amava igual a nós, porque todos eram criatura de Deus, mas eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Então, sabe quantas pessoas Deus ele preservou? A família de Noé, 8 pessoas. O resto todo foi banido. Hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e analise direitinho. Será que se Jesus viesse hoje aqui, hoje nessa terra, para buscar os seus, o povo de hoje estaria preparado para subir com Cristo? Observe essa palavra. E você vai ficar atento e você mesmo responda, né, para você mesmo. E se você entender que não está preparado, então se cuide, meu irmão. Porque Jesus, ele vai vir. E quem tiver pronto, vai subir. Quem não tiver, eu não queria estar na pele dele. Então lute, meu amado irmão, porque Jesus te ama. Para confirmar, esse versículo está lá em Mateus, de novo, está lá em Mateus 24, 37 ao 38, aonde a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem, ou seja, na vinda de Jesus. Porque naquele tempo o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até o momento em que Deus pediu para Adão entrar na arca, né, com a sua família, e depois veio o dilúvio. E quando ele se percebeu, já era tarde, não pôde mais resolver nada. Então ali acabou todo o tempo deles. Então, o que nós precisamos fazer hoje é lutar para que nós possamos ficar atentos para os irmãos que bebem demais. Você quer ir realmente para o céu? Então pare de beber. Você que adora imagem de escultura, pare de adorar. Adore aquele que te criou, aquele que te está dando vida agora, aquele que está te alimentando, aquele que está dando um teto para você. Aí você vai e fala para mim, irmão, mas eu adoro a minha imagem, né? E adoro também a Deus e o Espírito Santo e Jesus. Não é desse jeito que funcionam as coisas. As coisas funcionam desse jeito. Adore a Deus puramente. Jesus e o Espírito Santo. Vá lá em Apocalipse 14, versículo 7, que a Bíblia fala ali: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Ok? É só a Deus que nós temos que adorar. E eu acho que as minhas palavras não são errôneas, não são pesadas e não são negativas. Eu acho que deu para poder você entender que a palavra que eu estou falando aqui agora é verdadeira e toda ela está dentro da Bíblia. Então, quer garantir a sua salvação? Garanta a sua salvação adorando a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Não queira adorar ser humano. Nós, Maria, Pedro, João e etc., todos foram discípulos de Deus. Mas nenhum foi dado mérito para ser adorado. Nenhum deles. Né? Nós temos que adorar a Deus. Criaturas não foram feitas para adoração. Ok? A gente podemos ver esses versículos que não é para adorar. Ali em Romanos 1, versículo 25, quando a Bíblia fala que eles preferiram adorar a criatura do que ao Criador. A gente podemos ver também em Atos 1, versículo 14, fala também a mesma coisa. Em vários versículos da Bíblia a gente vemos esses versículos falando que o ser humano preferiu, né, adorar criaturas, ou seja, ser humano, do que o próprio Deus. Então fique atento, não perca essa chance de você adorar a Deus. Deus te ama. Fique com Deus. Um abraço.